vereador Elinho promove audiência sobre recursos hídricos. Angra realiza primeiro congresso de diversidade cultural e interculturalidade. O ERJ inaugura mais 2 núcleos do Ecomuseu da Ilha Grande. Estas e outras notícias você verá aqui no seu Jornal Câmara, que já está no ar. Uma audiência pública promovida pelo vereador Elinho do sindicato discutiu a questão da água. A Câmara Municipal promoveu na Casa Laranjeiras uma audiência pública para discutir a captação e o abastecimento de água no município de Angra dos Reis. O debate foi proposto pelo vereador Elinho, que avaliou o encontro como positivo. Veio alguns presidentes de associações, faltaram muitos, mas o SAI deu algumas explicações aqui. A questão da captação do Bracuí, que a gente sempre fala, ali na Câmara de Vereadores, todos os vereadores falam, porque o vice-prefeito foi até a rádio, foi até os jornais, falou que já existia o projeto, que ia captar essa água, e hoje ficamos sabendo aqui que não existe projeto nenhum. Tem um estudo, mas não existe projeto. É mais uma mentira do vice-prefeito Leandro Silva, que está contando para a população. Mas a audiência foi produtiva, nós daqui tiramos algumas demandas e eu só tenho que falar o seguinte: os profissionais do SAI estão trabalhando, o SAI está trabalhando, veio aqui, deu algumas explicações, e explicações essas que a Associação de Moradores que aqui vieram, saíram satisfeitos. Eu acho que a gente tem que continuar nesse debate para melhorar a captação de água no nosso município. Nós temos que nos conscientizar que o gasto excessivo da água, num recesso que nós temos aí, com essa falta de chuva, nós temos que economizar, temos que fazer a nossa parte também. Mas também nós precisamos, é por isso que eu continuo falando, o debate é importante, o diálogo é importante, nós temos que unir as forças, as associações, o legislativo, o executivo, para nós resolver um problema da questão da água no nosso município. O presidente do Legislativo, Marco Aurélio Vargas, e o vereador Jairo Magno também estiveram presentes e destacaram a importância do debate para a cidade, que, assim como o resto do país, atravessa uma crise hídrica. Hoje nós estamos aqui fazendo uma discussão do produto mais importante da nossa terra, que é a água. A Angra dos Reis, ela tem uma história imensurável, mas devido à falta de planejamento, de ordenamento, hoje nós podemos afirmar que nós não temos água. Nós temos pseudos projetos, nós temos outros projetos faraônicos, mas concretamente nós não temos um projeto, olha, vai dar início daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, daqui a 1 ano. Então essa discussão, ela é importante para que nós possamos mexer com o povo, mexer com a associação, mexer com os moradores, que a água, ela é importante e é o projeto número 1 para Angra dos Reis. É obviamente que nós temos que pensar na água conjuntamente com o saneamento básico. Então, eu parabenizo o vereador Elinho de fazer essa audiência para que nós possamos começar a discutir com força esse assunto tão precioso que é a água. Angra dos Reis precisa de todos nós, de termos consciência e de fazer uma luta em prol desse abastecimento, dessa distribuição de água. É um problema muito sério, que é muito sério quando a SEDAI está aqui há 50 anos e nós temos ainda uma distribuição de 50 anos atrás. Então nós temos que discutir quem que vai realmente fazer essa distribuição, fazer esse trabalho. É SEDAI ou SAI? Então fica essa novela que está perdurando há mais de 20 anos. O momento é esse, a discussão é essa, e que o governo municipal e o governo estadual têm que se unir para resolver esse grande embate SAI e SEDAI. Nós temos que trazer a responsabilidade não só para os políticos, a responsabilidade é de todos. A água não é um bem renovável, a água é um bem que ela vai se exaurir no mundo em algum momento. Então é uma audiência de extrema importância, capitaneada pelo vereador Elinho do sindicato. Está aqui todo o pessoal do SAI. Eu quero deixar um abraço especial ao Maforte e ao Eusade Ferraz, amigos particulares, pessoas do bem que trabalham em prol da comunidade, que querem o melhor para Angra dos Reis, mas
eles precisam do apoio da população para que possamos reverter essa crise hídrica que se abate não sobre Angra, mas sobre o Brasil. É uma crise sem precedentes na história do nosso país, não é na história da nossa cidade, não é na história do nosso estado. Tenhamos consciência e saibamos economizar. Água é um bem vital que não se renova. Parabéns, vereador Elinho, parabéns a todos que estão aqui participando dessa audiência pública. E você que nos acompanha, meu muito obrigado, consciência na hora de usar água e que Deus nos abençoe. Os representantes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto aproveitaram a oportunidade para expor o trabalho realizado pela autarquia. O diretor executivo do SAI, Eusádio Ferraz, parabenizou a iniciativa do Legislativo. É importante que isso se repita, é uma discussão inicial e importantíssima. Nós vivemos um regime hídrico muito grave nos últimos verões e se aproxima um novo verão. A gente tem dados científicos de que vai faltar água e esse tipo de iniciativa da Câmara é importantíssimo que ela se repita e se dê continuidade para que a população consiga também ser parceira na hora de estar fechando esse sistema de regime de água aqui de Angra dos Reis. Muitos moradores apresentaram queixas e sugestões, como Delmo de Souza, que é presidente da Associação de Moradores do bairro do Bonfim. A audiência muito boa, o vereador Elinho, o sindicato também está de parabéns por essa audiência, né, onde nós viemos trazer todos os nossos problemas de água das nossas comunidades, né, cada presidente trouxe, né, e eu trouxe os meus problemas da minha comunidade e da comunidade da Vila Velha. Né? Então, estão de parabéns, é isso daí. E todas as audiências que tiver, a gente tem que fazer isso aí, convidar todas as associações para poder trazer os problemas, para poder ver se resolve os seus problemas. Uma das reivindicações nossas, pedidos nossos, luta da nossa comunidade, né, era a obra da nossa barragem, a reforma e as caixas d'água. E realmente o SAI nos atendeu quanto a isso daí, fez a obra, trouxe as caixas d'água, fizeram a instalação. Né? Eu agradeço muito ao SAI, ao Maforte, que tem dado todo o suporte para a gente, toda a ajuda, ele, o Elias, a equipe dele em geral. Né? E eu gostei muito, estou gostando dessa gestão deles no SAI, estão nos ajudando. Falta alguma coisa ainda, falta, mas a gente também não pode apertar muito, porque realmente eu sei que eles estão apertados, tá difícil para todo mundo. Mas ainda falta alguma coisa e nós vamos continuar brigando por isso daí, lutando com eles aí para poder trazer mais coisas no nosso bairro lá. Nesta segunda-feira, o estacionamento do Aterro do Carmo foi fechado para que fosse feita a limpeza do terreno, com vistas à festa de Nossa Senhora da Conceição. Na terça-feira, poderá voltar a ser utilizado, mas na quinta, metade da área será fechada para a montagem das tendas. Aí, no dia 24 de novembro, o aterro será totalmente fechado até o término das festividades. O secretário de Defesa Civil e Trânsito, Marco Oliveira, informou que mesmo com o fechamento do aterro, os motoristas ainda terão mais de 1.500 vagas na região central para estacionar seus carros. São 950 vagas nas ruas, 300 na Praia do Anil e 200 no lote 4. Dúvidas, sugestões, denúncias ou reclamações podem ser feitas à Superintendência de Defesa Civil e Trânsito pelo telefone 0800 286 1500. Foi realizado em Angra dos Reis o primeiro Congresso de Diversidade Cultural e Interculturalidade. Angra dos Reis promoveu o primeiro Congresso de Diversidade Cultural do município. O evento foi uma ação conjunta da UF, Secretaria de Educação, Cultuar e da ONG e lá do DU. Foram 3 dias de atividades para provocar um novo olhar na sociedade. O congresso se inicia hoje, com abertura. A gente vai ter 2 palestrantes convidados, o professor Marcos Tupã, que vai falar pela questão indígena, e a professora Yolanda de Oliveira, da UF, que vai falar um pouco sobre a questão ética, racial e educação. E o congresso segue amanhã no Instituto de Educação, com a apresentação de trabalho de vários cursistas da rede, do Instituto de Educação, e no sábado até o meio-dia. Então esse congresso ele dura 12, 13 e 14. Finalizando o congresso no Instituto de Educação de Jacuecanga, a gente parte para o quilombo Santa Rita do Bracuí, onde será inaugurada a exposição Passados e Presente, que é uma exposição que conta a história do povo escravizado que foi trazido de África para o Brasil
e que muitos deles habitaram aquela comunidade que hoje chamamos de comunidade quilombola Santa Rita do Bracuí. A organização foi muito show, acho que esse congresso já começa a diversidade na organização, né? Que a gente tem mestres, doutores, professores e movimento social junto, pensando numa atividade em que vai promover o diálogo entre essas várias categorias, né? Populações tradicionais de nossa cidade, como os quilombolas, os indígenas, o pessoal do jongo, os caiçaras, com a academia e com a rede municipal de educação, visto que nós temos uma gama grande de professores da rede inscritos no congresso. Então o congresso ele tem essa intenção de provocar esse novo olhar, de misturar esses olhares, essas várias linguagens, essas várias culturas, para que a gente possa ter realmente uma educação eficaz para a nossa moçadinha. A importância da diversidade em Angra dos Reis é essa questão da discussão, né? Mato Grosso do Sul se interessou um pouco de eu estar aqui hoje. Eu sou coordenador dos territórios etnoeducacional no estado, né? Então essa intercâmbio de associação com as comunidades quilombolas, isso é muito importante, né? Esse evento aqui em Angra, em caso o Mato Grosso do Sul interessou a própria Faculdade FAIN de me mandar para cá, né? Toda essa ideia surgiu no encontro do Fórum EJA, aqui em Angra dos Reis, por acaso até na UF mesmo, onde eles estavam discutindo, dentro da educação de jovens e adultos, a temática dos negros, da negritude. E, no momento, a UF até se colocou, né, na figura do Augusto, da necessidade de haver uma ação maior, para mobilizar mesmo a população com relação à necessidade de discutir essas questões. E aí eu coloquei que o Conselho faria esse movimento esse ano com encontros do Fórum Deliberativo de Educação Inclusiva. E aí decidimos nos unir, naquele momento, Fórum EJA, Conselho Municipal de Educação e UF, o Instituto aqui de Angra dos Reis. Depois pensamos em outras instituições. Temos a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social, os próprios movimentos, né, como o Ilá Dudu, que teve muito junto conosco o tempo todo, a Cultuar. E aí ele foi ganhando um corpo e uma proporção do que seria um encontro, tornou-se o que hoje a gente está iniciando aqui, dando abertura a um congresso, o primeiro congresso de Angra dos Reis, sobre a questão da diversidade cultural, né? Então, ações que todas essas instituições já fariam isoladamente, a gente se unindo, a gente dá mais peso, a gente se fortalece nessa causa. Então, eu acho que isso assim, foi de grande importância para a nossa ação. Entre os encontros, uma exposição e uma roda de conversa pontuaram a importância da igualdade racial e de etnias, valorizando a pluralidade do ser humano. O diretor do Instituto de Educação da UF em Angra dos Reis, Augusto Lima, ressaltou a importância da união de vários setores do município para a realização do evento. Esse é o primeiro congresso de diversidade cultural e interculturalidade de Angra dos Reis. É uma iniciativa da UF, mas também com apoio muito forte da Secretaria de Educação, da Cultuar, da Secretaria de Assistência Social, do Conselho Municipal de Educação, do Movimento Negro Ilá Dudu, também do Fórum EJA, e que nós nos reunimos e vimos a importância de fazer as discussões sobre a questão da diversidade. Angra é uma cidade que tem uma história muito longa, né, uma das mais antigas do nosso país, e a diversidade está presente na história de Angra. Então, essa história toda que nós estamos aqui, que está assim nesse forma festiva, é também fruto da nossa cultura, né, que tem mistura de tantas culturas diferentes e ao mesmo tempo produz muita coisa, muitos conhecimentos que às vezes a gente não sabe, às vezes as pessoas não percebem, e a ideia é discutir como são esses conhecimentos e mais ainda, como se relacionar entre essas culturas diferentes, porque lamentavelmente na história do Brasil existem não só a diferença, mas existem diferenças que são inferiorizadas. Então a nossa discussão é por que essas diferenças são inferiorizadas e o como fazer para que essa inferiorização deixe de acontecer e as pessoas e as culturas possam conviver de forma muito mais harmônica, dialogando entre si e respeitando as suas características e as suas diferenças. Nesse congresso, a questão da diversidade é assim muito ampla, né? Mas nós estamos num momento da educação brasileira em que não faz sentido trabalhar em educação sem considerar a diversidade humana, né? A diversidade em relação ao aspecto físico e também
a diversidade em relação à forma de pensamento, liberdade de pensar e de agir. E então eu particularmente trabalho com a questão da educação e população negra. E a minha fala hoje será sobre a negritude e universidade, o papel da universidade, o papel social da universidade em relação à população negra. Não raro, há aquelas pessoas que são intencionalmente contrárias à promoção desse grupo que está em situação de inferioridade, quer seja negros, quer sejam indígenas, quer sejam mulheres, mas há aqueles, né, que têm posturas contrárias por falta de conhecimento. Então, a disseminação dos conhecimentos sobre o assunto ajuda muito a realmente a fazer com que as pessoas se posicionem favoráveis à igualdade de oportunidade e de condições, sabe? Isso é importante. Esse congresso é uma atividade muito importante, né? Ele nasceu da ideia de... Porque, assim, várias instituições, UF, Conselho, Secretaria e outras instituições tinham ações, cada uma num tema ligado, né? E aí, o que o grupo resolveu? Ao invés de fazer várias ações, vamos juntar tudo num congresso. E aí, assim, está sendo um momento muito rico, né? Onde a gente está podendo discutir, o grupo está podendo discutir a diversidade cultural, religiosa. São vários temas que estão sendo discutidos e abordados aqui e que a gente precisa levar cada dia mais isso. A gente tem que valorizar essa diferença e trabalhar essa diferença dentro da escola. A gente tem que ter igualdade de direito, mas de direitos de acordo com as características de cada um, né? Cada grupo tem a sua cultura, tem a sua maneira, né, de coisa, e a gente precisa respeitar isso. Eu acho que o Congresso ele veio nesse sentido contribuir bastante para que essa discussão aconteça com qualidade dentro das nossas escolas. A gente entende que a universidade pode ser um espaço mais plural, um espaço de diálogo entre as diferentes culturas. Aqui é um lugar de produção de saber. Então esse congresso expressa um pouco essas relações que a universidade precisa ter com a sociedade envolvente. E no caso de Angra dos Reis, Angra tem uma característica que é bem interessante de ter na sua geografia, na sua cultura local, a representação desses diferentes grupos étnicos, sociais. A gente tem caiçara, indígena, quilombola, temos movimento negro. A universidade está tentando aprender um pouco com essa diversidade cultural e o Congresso expressa um pouco isso. Aqui comigo, Cacique Tupã. Cacique, eu queria que você contasse pra gente qual a importância desse tipo de evento que mistura a diversidade. Primeiramente, assim, o Brasil é pluriétnico-cultural. Temos afrodescendente, afro-negro e a cultura indígena. A importância de que todos tenham a coligação da importância, o que faz parte da nossa história, da história brasileira. Então, para nós, participar do evento como esse é trazer também a nossa cultura para que a sociedade, todos possam conhecer um pouco da nossa tradição, da nossa cultura, falar da nossa língua, porque o Brasil tem muitas cidades, nome de cidade, nome de ruas, nome de praças, rodovia, que tem nome indígena. Então é importante que nós também participamos desse evento para trazer esses conhecimentos, porque ela está viva, né? E mantém os traços dos nossos antepassados. E o Brasil e muita da sociedade tem muito sangue indígena, então é importante nós nos informar e nos enriquecer com isso, da linda cultura que nós estamos aqui no Brasil. Então, as crianças, os estudantes, para saber da legislação que existe no país sobre educação e sobre cultura. Então, nós fazemos parte dessa vida viva do nosso país, do nosso Brasil, e trazer um pouco desse conhecimento nosso. Obrigada. Sou Tatiana Mussi para a TV Câmara. É
Começa na próxima quinta-feira o Festival Gastronômico de Camarão da Baía da Ilha Grande, onde durante 11 dias, 37 restaurantes das ilhas e do continente servirão pratos à base de camarão criados especialmente para o festival. As opções são inúmeras: o tradicional pastel de camarão, moquecas, ceviches, salteados em cama de alho poró, empanados na cerveja, yakisobas e muito mais. A lista dos restaurantes participantes com os pratos que cada um oferece estão no site www.angra.rj.gov.br na página da Turizangra. Imperdível. A seguir, Angra está solidária com a população das cidades mineiras invadidas pela lama.